Gostaria de convidar a todos, em reverência à palavra do Senhor, que os irmãos estejam sobre os vossos pés. Vamos abrir o livro de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista São João, no capítulo 14, é o quarto evangelho. Começa o Novo Testamento, é o quarto livro do Novo Testamento. João, capítulo 14, estaremos fazendo menção do versículo de número 6, para iniciar e embasar a mensagem desta noite, inicialmente nesse versículo. E a partir desse versículo, o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, que está aqui, neste culto de adoração, que domina sobre as nossas vidas, que manda na minha boca, no meu ouvido, na minha vida, em toda a minha vivência, estará nos dirigindo segundo a direção e a vontade dele, para estarmos falando acerca da palavra do Senhor. João, capítulo 14, versículo número 6. Acompanhe comigo aí essa leitura sagrada. Está escrito assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ore comigo nesta noite, nesse momento, interceda, pedindo a Deus misericórdia, que Ele me ajude uma vez mais, porque estou consciente e ciente do peso que a partir desta hora se coloca sobre os meus ombros, de pregar e falar acerca da palavra do Mestre. Interceda comigo. Eu estou consciente que por mim mesmo nada posso fazer diante da Escritura Sagrada, da palavra do Evangelho. Por mim mesmo eu não tenho condição de transmitir algo que edifica, que restaura, que faz diferença para as nossas vidas nesta noite. Mas através do Espírito Santo, da misericórdia dele, que usa o vaso com todas as limitações que estou consciente que tem, e na dependência dele, eu tenho certeza que ele tem uma palavra da parte de Deus para nós nesta noite. Soberano e eterno Deus, oramos nesta hora, e eu te peço, ó Deus eterno, único, verdadeiro, Deus da Bíblia, o Deus que por amor, graça e misericórdia enviou o seu Filho único para a redenção de todo o ser humano e abriu a porta da salvação através de Cristo Jesus. Ó Deus, tem misericórdia de mim uma vez mais. Ó Espírito Santo, eu sei das minhas limitações, da minha insignificância, e sei que nada posso fazer. Ajudai-me uma vez mais a transmitir a tua palavra. Eu sei que o Senhor fala o que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos ouvir. O Senhor fala o que nós precisamos ouvir. E o que nós precisamos ouvir edifica, restaura, traz para nós uma palavra que muda a nossa história, pelo poder do mover do Espírito na pregação do Evangelho. Ó Deus, ajuda-me uma vez mais a partir desse momento, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos.
O texto que acabamos de ler traz uma afirmativa da parte do Senhor Jesus e fala acerca da salvação e traz no seu conteúdo a informação pela qual todos nós precisamos estar conscientes dela, a maneira e o caminho pela qual nós podemos alcançar a salvação. E o tema da pregação nessa noite, que o Senhor Jesus colocou no meu coração, quando o irmão Paulo nos ligou para formular esse convite, é o seguinte tema: quem quer ir para onde Michael Jackson foi? Quem quer ir para onde Michael Jackson foi? É um tema diferenciado, é um tema que ainda não vi nenhum pregador, nenhum companheiro de ministério, nenhum pastor pregar acerca desse tema. Mas esse tema, no seu conteúdo, pelo poder da palavra, traz para a minha e para a sua vida algo muito importante e algumas lições nós vamos tirar desse texto e contexto que vai nos ajudar na nossa caminhada, na nossa vivência cristã de maneira sobrenatural. Michael Jackson, como a maioria dos irmãos aqui presentes sabem, foi alguém de muito sucesso, humanamente falando. Atente bem aqui para mim, irmãos. Olhe bem aqui para a minha face. Não perca os mistérios que o Espírito Santo vai revelar através dessa mensagem. Esteja atento, porque no decorrer dessa palavra, Deus vai continuar falando e o Espírito Santo tem uma palavra para nós, através desse tema. Todos aqui presentes, ou pelo menos a maioria, já ouviu falar no nome Michael Jackson. Mas, pregador, o que isso tem a ver com a palavra do Evangelho e com a pregação? Aguarde, tu vai entender. Michael Jackson teve a sua origem dentro de um berço cristão, religioso. A família dele o orientou no início da sua vivência, dentro da orientação que nós precisamos e que nós necessitamos. Mas no decorrer da sua caminhada, o seu pai criou um conjunto musical e no decorrer das apresentações desse conjunto, Michael Jackson se destacou entre os seus irmãos. E ao se destacar, ao mostrar um talento mais aprimorado, os donos de gravadora se interessaram de uma maneira especial por ele. E o convidou para gravar, para ser representado por ele. E Michael Jackson então deixa o grupo, atende bem aqui para mim, deixa o grupo e vai então seguir uma carreira solo. E nessa carreira solo, ele, desde o primeiro álbum que lançou, alcançou muito sucesso, humanamente falando. Mas observe bem, meus irmãos, moços e moças, que estão aqui nessa noite. Nosso irmão Paulo, que está trabalhando junto com a equipe que serve ao Senhor aqui, na liderança da mocidade. Olhem bem para mim aqui, jovens, servos do Senhor Jesus. Todos vós que estão estudando, que estão entrando na faculdade, que estão almejando, que têm sonhos, projetos. Observe bem para não incorrer em alguns erros que Michael Jackson incorreu. Ele tinha tudo para ter
sucesso em todas as áreas. Ele tinha tudo para começar bem, continuar bem diante e durante a sua caminhada, e o mais importante, como está escrito nas Escrituras, terminar bem. Porém, mesmo tendo começado bem os seus primeiros passos, e durante um pequeno período continuou bem, mas no decorrer da sua caminhada, ele se desviou do foco, do alvo, ele se desviou do propósito original. E sabe o que aconteceu? Humanamente falando, ele continuou tendo todo o sucesso que um homem, uma mulher, um moço e uma moça pode almejar. Cada CD e DVD que ele lançava alcançava mais sucesso, mais fama, mais riqueza, mais holofote estava apontado para a sua vida, a sua face. Mas note bem, meus irmãos preciosos de Cristo Jesus, como é o tema da pregação desta noite, quando o Espírito Santo de Deus, através da palavra, nos pergunta: quem quer ir para onde Michael Jackson foi? Nós temos que fazer uma avaliação, uma introspectiva, e a partir disso começar a analisar se eu, tu, queremos ir para onde ele foi. Alguém pode perguntar nessa noite: mas meu irmão pregador, o irmão está julgando e está querendo dizer que existe uma definição para onde ele foi? Não, meus irmãos. De acordo com as Escrituras, nem eu, nenhum pastor, nenhum líder pode julgar para onde ele ou qualquer outra pessoa foi. Mas as Escrituras Sagradas nos dão orientações e nos dão base e segurança e autoridade para dizer, de acordo com a vivência que ele viveu e de acordo com os frutos que ele deixou, essa pergunta nós podemos fazer com segurança, sem julgar. Não é julgando, porque o juízo e o julgamento está nas mãos do Senhor Jesus. Como está em Apocalipse, está nas mãos dele. Mas os frutos, a maneira que ele viveu, nos dá autoridade para fazer essa pergunta, de acordo com os frutos. Observe bem, a partir do momento que ele alcançou o sucesso, ele alcançou a fama, ele alcançou tudo que um ser humano pode sonhar e almejar nessa vida. Sabe o que aconteceu na vida dele? Antes ele tinha tempo para ir à congregação, ao templo, tinha tempo para ler a palavra de Deus, o Evangelho. Antes de alcançar a fama e o sucesso, o poder, a riqueza, ele tinha tempo para caminhar e ir para o templo a pé, sem ter nenhum carro. No início, quando ainda era pobre financeiramente, ele ia. Diz a história, quem investiga e olhar toda a história desse astro, desse artista, vai descobrir que ele tinha tempo para isso e a sua origem era. Mas a partir do momento que ele alcança o sucesso, a fama e a riqueza, ele agora não tem tempo mais para ir para a congregação. Ele não tem mais tempo e disposição na sua agenda de dar um passo para ao encontro do Senhor. Ele não tem. Antes de alcançar a fama, o sucesso e a riqueza, ele tinha tempo reservado, exclusivo, na sua agenda. Quando abria as páginas, existia ali tempo reservado para Deus, para um momento particular com Deus. Mas a partir da riqueza e do sucesso, ele não tem mais esse tempo. A agenda dele foi se enchendo dos compromissos humanos, das possibilidades humanas, TV, rádio, show, internet, palco e tudo dessa linha. E ele não tem mais tempo para Deus. A agenda dele agora tem tempo para atender todos os países do mundo.
mas não tem tempo para a palavra de Deus. A agenda dele tem tempo e possibilidade de atender e viajar por horas e horas para atender e fazer uma turnê, mas não tem tempo mais para Deus. Observe bem, meus irmãos, que na nossa caminhada, no dia a dia, no passar dos meses e anos, é possível que aconteça, ao começarmos a conquistar os nossos sonhos, a nossa agenda, o nosso dia a dia, começar a ficar tão cheio, que nós não tenhamos mais tempo para Deus. E estejamos atentos com isso. Michael Jackson alcançou todo o sucesso, humanamente falando, ao ponto de receber o título de rei do pop. Ele dançava muito bem, ele cantava muito bem, e até um ano e pouco atrás, quando partiu para a eternidade, não tinha ninguém no segmento artístico ao qual ele pertencia para pelo menos chegar perto do sucesso que ele alcançou. Porém, olhe bem aqui para mim. Mesmo tendo alcançado todo o sucesso, toda a possibilidade humana ele alcançou, mas ele esqueceu, entre outras passagens, do que está escrito em Mateus 16, o versículo 26. Do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Aleluia. Do que adianta. E nesta reflexão, eu pergunto uma vez mais, para mim e para ti, quem quer ir? Observando os frutos de acordo com a palavra, para onde Michael Jackson foi. Em seus DVDs, em seus shows e apresentações, todas as televisões tinham oportunidade e espaço aberto para ele. Todos os jornais, internet, todos os holofotes estavam apontados para ele. E ele tinha espaço. E nas suas apresentações, quem aqui já observou, quem aqui já pesquisou a respeito, ou a partir de amanhã pesquisar a respeito, vai encontrar na internet, no YouTube, entre outros lugares, muitos e muitos shows desse artista, o rei do pop. Mas em seus shows, CDs e DVDs, nós não encontraremos em nenhum momento, em nenhuma situação, nenhum minuto sequer, ele dizendo assim, confessando publicamente: em nenhum momento nós vamos encontrar, em nenhum minuto, em nenhuma circunstância, ele dizendo, não há registrado na sua história, em todas as gravações, ele dizendo que ele, mesmo sendo considerado o rei do pop, o maior artista do segmento que ele seguia, ele não confessou que mesmo sendo rei, ele precisava, ele carecia, ele dependia daquele que é rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia! Em nenhum momento ele confessou. E segundo o que está escrito na palavra que lemos, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, ou vai ao Pai, a não ser por mim, disse Jesus. Ninguém. Não importa se é o maior líder da face da terra, não importa se é o maior artista da maior novela, não importa se é o jogador mais famoso, conhecido no mundo todo, não importa se é o maior líder religioso,
não importa a posição que ocupa, todos nós, seres humanos, a possibilidade de salvação, a possibilidade de perdão de pecado, a possibilidade de livramento do inferno, a possibilidade de salvação, só existe através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Aleluia! E ele esqueceu de confessar. E está escrito, entre outras passagens, aos Romanos capítulo 10, que nós precisamos, com o coração crer e com a boca confessar, que nós recebemos e dependemos do Senhor Jesus, nosso único Salvador. E nós que bem preciosos e amados de Cristo Jesus, diante de tanto sucesso, diante de tanta capacidade, esqueceu e deixou de lado o que é mais importante e o que faria diferença para toda a eternidade. Porque a nossa vida, meus irmãos, olhe bem aqui para mim, obreiros do Senhor Jesus, pastores, irmãos, moços e moças aqui presentes, a nossa vivência aqui, 60, 70, 80, 100 anos, comparado à eternidade, é nada, é como um sopro, é muito passageiro. Nós devemos estar atentos que o mais importante é a eternidade. Para onde nós estamos indo? Querendo ou não querendo, admitindo ou não, nós estamos ligados a um dos dois reinos. Só existe dois reinos. O reino de Deus e o reino de Belial, o inimigo de nossas almas. O mundo jaz no maligno, como está escrito. E não adianta dizer que não acredita, não adianta dizer que não quer nenhum nem outro. Independente da posição que tomar, nós sempre estaremos ligados a um dos dois reinos. E outro erro que Michael Jackson cometeu foi esquecer, foi zombar, foi ignorar que ele era mortal. Ao atingir o topo da pirâmide do sucesso, e todos começaram a chamar de rei, ele esqueceu que era mortal. E como mortal que somos, nós devemos lembrar da nossa passagem para a eternidade. Porque aqui nós podemos trabalhar, estudar, fazer cursos e alcançar sucesso humanamente falando. Mas a nossa passagem para a eternidade, nenhum curso, nenhuma riqueza, nenhuma posição humana poderá nos ajudar depois que cruzarmos o portão da eternidade. Do outro lado, a escolha é aqui, para onde nós vamos do outro lado. Não adianta querer escolher depois. As Escrituras dizem que está determinado ao ser humano morrer uma vez, depois vir no juízo. Este erro me dá mais segurança ainda para perguntar uma vez mais: quem quer ir para onde Michael Jackson foi? Ele começou bem, ele caminhou bem durante um tempo, ele foi obediente à liderança da igreja, ele serviu a Deus no início, ele teve compromisso. Mas está escrito nas Escrituras que mais importante não é o começo e nem é o meio. O mais importante é o fim das coisas.
O mais importante não é como eu comecei a minha caminhada. O mais importante não é o que eu passei durante a minha vida. O mais importante não é se eu pequei, andei torto, desconcertado. Não é se eu dei escândalo ou não dei escândalo. Não importa se eu caí 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Não importa isso. O que importa e o que faz diferença para a minha e para a sua vida é como é que está a sua vida hoje. Hoje! E como é que vai a sua vida até o final? Me recordo nesse momento de um acontecimento interessantíssimo que eu tive a oportunidade de participar. E isso fez e faz diferença para a minha vida todos os momentos que eu lembro. Cerca de uns 3 anos atrás, eu fui participar de um culto fúnebre na congregação do setor vermelho. E ali naquele culto fúnebre, a pessoa que estava sendo velada e as demais que estavam despedindo dela, entre as pessoas da família, existia uma irmã que era cristã, serva de Deus, e que não cometeram esses erros que Michael Jackson cometeu. E ela estava ciente e consciente do compromisso dela com o Senhor Jesus. E ao acontecer o culto de despedida, o pastor que presidia disse: alguém da família que quiser nesse momento falar alguma coisa, tem oportunidade. É esse momento. E a irmã então se levantou e veio até a frente para que todos a vissem. E ela disse assim: meus irmãos, falando aos irmãos dela de maneira humana, meus irmãos, minhas irmãs, falou o nome de alguns, disse: olha, vocês estão vendo a fulana de tal aqui? Ela faleceu, ela partiu para a eternidade. Mas eu tenho certeza, de acordo com o que está escrito na palavra, aleluia, eu tenho certeza para onde ela foi. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, da nossa família, se vocês quiserem encontrar com ela outra vez, aramanto, idemanto, idecova, idebar, quem quiser encontrar com ela de novo, existe uma possibilidade, e eu vou encontrar com ela de novo, eu vou encontrar com ela. E todos vocês que não conhecem ainda o Evangelho, que estão afastados, que não aceitaram Jesus, se quiserem encontrar com ela um dia, aceite, receba o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, e persevere na palavra do Evangelho, porque um dia nós encontraremos com ela de novo. Aleluia! Isso mexeu muito comigo, meus irmãos. Porque a única certeza de onde iremos ao passar da eternidade é se estivermos firmados na palavra do Evangelho, na pessoa de Cristo Jesus. Aleluia! Certeza, segurança. E Michael Jackson não confessou publicamente em nenhum momento, sem registro. Se eu perguntar nessa noite, quem pedisse para levantar a mão, não levante. Mas se eu pedisse para levantar a mão, quem quer ir? Observando os frutos, observando a maneira que viveu. Quem quer ir para onde foi Michael Jackson? Ninguém que conhece o Evangelho levantaria a mão dizendo: pregador, eu quero ir para lá. Mas se eu perguntar nesta noite, baseado na Escritura, na palavra do Evangelho, quem quer ir? E der um sinal com a mão, quem quer ir? Para onde foi Abraão? Se eu perguntar nesta noite quem quer ir, para onde foi Isaías, Ezequiel, Jeremias? Se eu perguntar nesta noite quem quer ir, para onde foi o servo de Deus chamado Estevão,
este homem fiel à palavra, à causa do Evangelho, mesmo perseguido, caluniado e levado diante do Sinédrio, acusado e condenado por amar a Cristo, por pregar a palavra do Evangelho, apedrejado pela causa de Cristo, mas ele abriu os seus olhos e disse diante da multidão que o apedrejava: eis que eu vejo os céus abertos e vejo meu Senhor à direita do Pai. Aleluia! Quem quer ir para onde Estevão foi? Quem quer ir para onde foi Pedro, Tiago, Bartolomeu, Ananias? Quem quer ir para onde foi o apóstolo Paulo? Se eu perguntar nessa noite, quem quer ir para onde foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, observe bem, meus irmãos, o apóstolo Paulo não começou bem. Ao contrário de Michael Jackson, o apóstolo Paulo começou mal. Ele era religioso, ele fazia parte da religião judaica, ele perseguia homens e mulheres, servos e servas do Senhor, que pregava e queria viver a palavra verdadeira do Evangelho. Ele era perseguidor da igreja. Ele começou de maneira equivocada, começou mal, porém, durante a sua caminhada, como está registrado no livro de Atos, capítulo 9, e na sequência dos capítulos posteriores, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus. E ao encontrar com o Senhor Jesus, ele não só entrou no Evangelho, como abriu o seu coração para que o Evangelho entrasse na vida dele. E a partir dali, foi um servo de Deus fiel à causa de Cristo. E no final da sua vida, aleluia, sabe o que ele disse? E é importante todos nós aqui presentes poder dizer isso. Está ciente disso, ter essa segurança e essa certeza. Ele disse assim: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Eis que vejo a coroa da justiça, que para mim está preparada, não somente para mim, mas para todos que amam a vida, a causa de Cristo Jesus. Partindo para a conclusão dessa palavra, observe, meus irmãos, não adianta só alcançarmos o sucesso do mundo, da sociedade. Não adianta só alcançar esse sucesso. Há uma mistura em nosso tempo de outros evangelhos sendo pregados em nosso meio, e principalmente na mídia, para tirar o nosso foco de Cristo Jesus, das Escrituras. Está sendo pregado um evangeliquez, que o importante e o que faz diferença é se a gente tiver sucesso aqui no mundo. Se a gente estiver por cima. E não é assim que está escrito. O sucesso mais importante não é o sucesso do mundo. Não é o sucesso aí, passageiro. Nós podemos e temos condições, capacidades de alcançarmos sucesso de maneira secular também. Mas o maior sucesso que uma pessoa pode alcançar e adquirir é o sucesso diante de Deus. O sucesso de poder dizer, um homem, uma mulher, um moço, uma moça, obreiros, obreiras na seara do Senhor, de poder dizer, como disse o apóstolo Paulo no final da carreira, é alguém poder dizer no seu dia a dia, na caminhada, e sabe para onde está indo. Os maiores entendidos da ciência humana dizem que não há como afirmar de onde vem
E para onde vai? Quem conhece as Escrituras pode ser uma pessoa iletrada, pode ser uma pessoa que não terminou nem o primeiro grau, pode ser uma pessoa que mal sabe assinar o seu nome. Uma pessoa que conhece as Escrituras tem condições, capacidade e autoridade de dizer: eu sei da onde eu vim e eu sei para onde vou. Pela autoridade e o poder da palavra. Nós estamos firmados, devemos estar na palavra. Resumindo, meus irmãos, não adianta ganhar o mundo todo, o maior sucesso diante da sociedade, e perder a alma, perder a salvação. E nós estamos vivendo esse tempo. Eu me recordo, meus irmãos, na minha infância, nós passávamos muitas dificuldades no dia a dia, até pela questão da alimentação. Não tinha fartura. Nós, pequenos, 5 irmãos, papai lutando, e nós lutando também para ajudar da maneira que podia. E tinha dificuldade grande dificuldade. E pela graça de Deus, nós lutamos, perseveramos, e conseguimos vencer, conseguimos passar essa fase da vida. Agora eu fico observando, meus irmãos, no nosso dia, principalmente dos anos 90 para cá, a grande fartura que existe, o conforto. Eu não tinha um quarto na minha infância, na minha juventude, eu não tinha um quarto para mim só. Eu não tinha uma cama para mim sozinho. Eu dormi em cama de viral. Eu dormi no chão. Eu não tinha coberta para proteger do frio. Pegava aqueles trapos que tinha e colocava uma lona, dessa lona preta, entre um trapo e outro para proteger do frio. Muitas e muitas dificuldades. Quantas vezes aconteceu de ser não saber o que ia comer. E hoje, muita fartura, geladeira cheia, quarto, cama, carro, TV, LCD, computador, laptop. Quantas vezes eu tinha vontade de vestir uma roupa nova e não tinha? Quantas vezes eu ia participar de algum evento e via os colegas, pessoas vestindo uma roupa nova, e eu não tinha nem a camisa. Não tinha. E hoje, quanta coisa nós temos. Calçado de calçado, roupa do guarda-roupa da... cheio. E ainda encontramos pessoas em nossos dias murmurando, reclamando. Lá em casa eu percebo, meus filhos, Deus seja louvado, tem tudo que eu não tinha. Do bom e do melhor, de bondade e misericórdia de Deus, que o nosso esforço, a nossa coragem de trabalhar. E ainda às vezes reclama. Mas com tudo isso, meus irmãos, observe e olhe bem para mim, estou concluindo. Mesmo com toda essa fartura e esse conforto que há no mundo, o mundo está perdido, o mundo está em tormento, o mundo está gemendo, o mundo está aflito. Nós visitamos as pessoas que nós conhecemos, eu falo porque conheço de causa, a minha parentela, os que não têm compromisso com o Senhor, os que não têm compromisso, comunhão com Deus, os que eu conheço da vizinhança, assim por diante. Irmão, eles têm casa boa, eles têm conforto, eles têm tudo que o dinheiro pode comprar, como o Michael Jackson teve. Eles têm os melhores carros, melhor comida, geladeira cheia. Quando chega a hora do almoço, jantar, eles não sabem nem o que pedir para comer. Tem tudo. Tem
roupas que não sabe qual que vai usar durante o mês todo, não dá para usar todas. Calçados tem 10, 20 pares, as mulheres têm 10, 5, 8 bolsas, os homens têm 50, 30 pares de calçado, e mesmo assim, eles não estão bem, eles não estão felizes, eles não estão satisfeitos, eles não têm contentamento. Sabe por quê? Porque eles estão conseguindo, estão tendo todo o sucesso que Michael Jackson teve, mas não tem o conhecimento, a experiência, a graça e a riqueza que o irmão, aqui nesta noite e em outros lugares da face da terra, o mais pobre financeiramente, a irmã mais fraquinha financeiramente, a pessoa que tem menos humanamente falando, essa pessoa tem comunhão com Deus, uma experiência com Deus, conhecimento da palavra do Evangelho, e estas pessoas têm contentamento. O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, dizendo assim: grande ganho é o contentamento, tendo com que se cobrir e com que se alimentar, e seja com isso contente. Mas os que querem ficar ricos entram em grandes transgressões e se ultrapassam a si mesmo como cantores. Concluo a minha participação e devolvo o microfone, dizendo: mais vale, meus irmãos, manter a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, porque assim vale a pena ter a casa boa, e nós vamos usufruir da casa boa, tendo comunhão com Deus. Prosperidade é muito diferente de riqueza. Riqueza aumenta o dinheiro da pessoa, e junto com essa riqueza vem muitas dores, a divisão na própria família, a pessoa da própria família que começa a fazer cilada, armação, para querer tomar o poder, um pouco de dinheiro, eu quero que é meu, eu quero antes, eu quero a minha parte, eu quero. Enriquece, aumenta o poder financeiro, mas perde a unidade, perde o amor, perde a família. Agora, a prosperidade só é possível alcançar tendo comunhão com Deus. Mas também a prosperidade consegue a casa boa, sai do aluguel, e a casa boa é prazerosa, dá vontade. E está trabalhando, está lá longe, e dá vontade de voltar. Eu quero voltar para casa, ou coisa boa é voltar para casa. Eu tenho prazer de estar na minha casa, com a minha família, da minha esposa, do meu esposo, meus filhos, meus irmãos. Eu tenho prazer de prosperidade. Tem fartura, abre a geladeira, tem muita coisa boa. E tem apetite para comer. Tem prazer para estar junto à mesa. Tem roupa para trocar, pode ser roupa simples ou roupa nova, da maneira que for. Tem prazer de usar roupa. Tem carro e tem prazer para passear. O carro não serve só para dor de cabeça e pagar imposto. Tem prazer. Reúne a família, os amigos, os irmãos, e sai para passear. Trabalha e usufrui do fruto do trabalho. Isso é prosperidade. Prosperidade tem a bênção de Deus, né? Michael Jackson conseguiu tudo humanamente, riqueza e tudo, e perdeu a alma. Não teve prazer, a família dele se dividiu. Até ontem estavam brigando sobre a herança, sobre o que ficou. Meus irmãos, vamos ficar de pé em nome de Jesus e agradecer a Deus pela sua palavra e pedir a Ele que nos conserve na sua palavra e que nós possamos manter o nosso tesouro maior, a nossa comunhão com Deus. Soberano e eterno Deus, estamos orando nessa hora, agradecido ao Senhor por todo o bem que o Senhor tem nos feito. E eu oro nessa hora, Senhor, como teu servo, e peço ao Senhor, em nome de Jesus,
em favor dessa moça, desse moço, dessa irmã e desse irmão, que está passando um momento estreito, um momento de dificuldade, de luta, um momento que só essa pessoa e o Senhor sabe. Às vezes as pessoas olham para ele e para ela e pensam que está tudo bem, mas não sabem o que está passando agora. Este Deus serve a sua serva. Ó Deus, em nome de Jesus, o poder da palavra do teu Espírito, alcance essas vidas agora. Faça o seu bálsamo, Senhor, restaurando, renovando, fortificando. Ó Deus, coloca a mão nessas feridas. Coloca a mão, Senhor, nessa dificuldade. Coloque a sua providência, Senhor. Dificuldade de relacionamento entre filhos e pais, filhos e mães, esposo e esposa. Irmãos que não conseguem olhar um para o outro com alegria e comunhão. Em nome de Jesus, eu repreendo essa seta, essa armadilha de Satanás. E eu ministro em nome de Jesus a comunhão, o amor ágape, o amor vestido na cruz do Calvário, a sua bênção, Senhor, sobre todo esse povo, aqui no altar, aqui no templo, quem está trabalhando na porta, todos irmãos, Senhor, em nome de Jesus, alcance, e que nós possamos, ó Pai, ter cada dia mais alegria na salvação, comunhão, e que as pessoas que convivem conosco possam perceber na nossa vida esse mover, essa diferença. É para a glória do teu nome. Em o nome de Jesus, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.